Eu te saúdo com a paz do Senhor. Na ceia, o cálice representa o sangue de Jesus. E o pão? O que significa? O que tipifica? Porque o sangue de Jesus no cálice significa a nossa salvação. Mas e o pão? Na lição de hoje eu vou falar para você o que significa o pão na ceia do Senhor. Esta é a lição número 4 da classe de adultos. Jesus, o pão da vida. E por que Jesus se autodenominou o pão da vida? Também vou falar para você na lição de hoje, na aula de hoje. E também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo. Texto áureo. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. É claro que quem tem fome tem pressa. Isso é uma verdade, né? Ainda mais se for uma criança, né? É bem verdade. No entanto, se tratando aqui, que já é um contexto que as pessoas já procuravam Jesus nesse intuito, então demonstra que realmente as pessoas só estavam ali buscando a Jesus por duas razões. A primeira era saciar a fome e também a questão do momento. Não pensava no depois, no futuro, né, na eternidade, propriamente dito. Então as pessoas não é muito diferente hoje, só querem saciar a fome imediata. Em outras palavras, muitas pessoas estão indo à igreja ou procuram a Jesus, numa forma mais direta de colocar, mas no intuito de saciar essa fome imediata. Muitas vezes, e eu não aqui estou para dizer que não é para fazer, muito pelo contrário, nós temos que fazer, que é o seguinte: quando alguém chega na igreja procurando um alimento, sim, a igreja podendo atender, a igreja deve atender. Mas como costuma ser a dinâmica? Essa pessoa chega na igreja, leva o alimento e geralmente nunca mais volta. E quando volta é para pedir de novo e fica nesse círculo vicioso. Bom, nesse ponto a igreja precisa ter a mesma postura, podendo atender, deve atender. Mas o que eu quero chamar a atenção de você para isso é que muitas vezes as pessoas só procuram a Cristo para saciar essa fome imediata, ou seja, a fome física. Não pensa na fome espiritual, não busca a Cristo no intuito do espiritual, que é de fato o pão que ele veio saciar, que é geralmente a nossa fome espiritual, a nossa sede de justiça, a nossa questão propriamente dita do espiritual. Jesus veio também para matar a fome no sentido material? Sim, também, ele também o fez. Mas o principal ponto é ver Jesus como o pão da vida eterna. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Parece algo estranho, e não é estranho, olhando aparentemente como isso é possível. Não é possível. Bom, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus não há impossíveis. E aqui nós vemos uma questão de Jesus com uma multidão e o milagre da multiplicação. Há uma tendência muito interessante na questão da multiplicação, é que até mesmo os discípulos devem ter levado para si uma grande lição, que era o seguinte: eles, de um modo geral, eles falaram o seguinte: ó Senhor, não dá para alimentar esse povo todo. Nós temos apenas aqui alguns pães e alguns peixes, né? O que acontece? Jesus alimentou toda esta multidão, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobrou ainda 12 cestos. 12 cestos? Ou seja, um cesto para cada discípulo. Ou seja, Jesus mostrou para eles que não só ele poderia alimentar toda a multidão, saciar toda a multidão, como também os discípulos, de uma forma para eles terem tanto quanto todas as pessoas ali presentes, inclusive um pouco mais. Então veja que o grande milagre
que o Senhor Jesus fez nessa situação não foi somente alimentar toda a multidão, mas foi também mostrar a incredulidade dos discípulos. E os discípulos, de modo geral, nós falamos muito de Tomé, que Tomé não cria, mas na verdade, muitas vezes, principalmente na questão da tempestade, eles não sabiam quem Jesus era. Quando Jesus apaziguou a tempestade, um perguntava para o outro: quem é este que até o mar lhe obedece? Ou seja, eles não sabiam de fato quem era Jesus na essência. Então, quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, os discípulos, a Bíblia relata claramente que todos os discípulos duvidaram, nenhum deles creram, não foi somente Tomé. Então veja que aqui Jesus mais uma vez demonstra que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão, composta por homens, mulheres, jovens e crianças, que o seguiam. É muito interessante a questão do seguir, né? Hoje na rede social tem muito essa ideia, né, de seguir uma pessoa, e não há nenhum problema nessa questão de seguir. Mas veja que observe bem aqui a questão. Jesus alimentou quem o seguia, apesar da incredulidade, apesar deles só estarem ali mesmo para alimentar o corpo e não a alma, mas ainda assim Jesus alimentou. Por quê? Porque eles seguiam a Cristo. É muito interessante essa dinâmica de observar que, independente do que as pessoas estão fazendo, mas se estão seguindo a Cristo, o Senhor Jesus ele vai sempre alimentar as pessoas, né? O poder do Criador ali divino é capaz de trazer à existência aquilo anteriormente que não existia. Ou seja, o Senhor Jesus ele faz crescer algo que não existe ou que não existia, como por exemplo a multiplicação dos peixes e dos pães. Observe que eram poucos, mas de repente ficou bem grande o negócio, né? O negócio ficou ali, cresceu para alimentar a multidão inteira. Então isso nos traz a essência do Senhor Jesus, né? A essência divina de que ele realmente ele é Deus e ele pode fazer todas as coisas, ainda que muitas vezes as pessoas não creem, ainda que muitas vezes, infelizmente, na igreja não haja fé por uma determinada circunstância, o Senhor Jesus ele pode fazer. Lembra quando Pedro estava preso? As pessoas estavam orando para Jesus libertar Pedro. Pedro foi liberto e quando ele bateu na porta e a criança foi lá avisar: olha, Pedro está na porta, ninguém creu. Ou seja, estavam orando para Jesus libertar Pedro. Jesus libertou Pedro e mesmo assim o povo não creu. Então nós devemos ter sempre essa ideia de que, sim, independente das circunstâncias, o Senhor Jesus pode realizar um milagre, ainda que eu esteja numa forma incrédula, ainda que eu, por uma situação da vida, eu esteja enfraquecido na fé. A Bíblia diz que o amor do Senhor se aperfeiçoa, ou melhor, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se nós estamos num momento de fraqueza, é nesse momento que o poder de Deus vai se levantar a nosso favor. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Aqui vemos claramente que Jesus tinha uma mensagem, que era a mensagem da eternidade, mas as pessoas estavam de fato estavam seguindo Jesus para a ideia de curas, né? E também de milagres, né? Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Nós vivemos num país predominantemente cristão de uma forma direta. Por que eu digo cristão de uma forma direta? Porque o Brasil tem duas religiões muito fortes, que é o evangélico, né, a religião cristã, e o catolicismo. E o catolicismo, de uma forma ou de outra, ele ainda tem uma essência cristã. Ainda não é aquilo que nós desejamos, né, que o católico fosse, né, mas tem heresias e tal. Mas a ideia, né, alguns valores do catolicismo. Então nós temos no Brasil, de uma forma direta, as pessoas com valores cristãos, a maioria. Então veja que aqui
temos uma dinâmica que, apesar dessa tradição que o Brasil tem, parece que Jesus não é muito bem-vindo nas igrejas evangélicas no Brasil, uma vez que, muitas vezes, as pessoas vão para as igrejas em busca de um milagre, em busca de um momento de entretenimento, em busca de rever os amigos, em usar o templo para fazer festas do rock dos anos 50, por exemplo, festa de quadrilha, de música caipira, né? Mas Jesus parece não ter lugar nas igrejas evangélicas no Brasil. Haja vista, vemos, por exemplo, a questão, por exemplo, do pastor José Wellington, que fez um busto, né, seu para colocar lá na igreja. Parece que a presença dele ali é mais importante do que a presença do Senhor. Então vemos que a ideia geral nas igrejas, principalmente aqui nas igrejas da Assembleia de Deus, muitos escândalos envolvendo os líderes, né, líderes, pastores de modo geral, e parece que o que eles querem mesmo, na verdade, é matar Jesus de novo. É matar Jesus para quê? Para que eles venham aparecer. Mas não foi isso que a Bíblia menciona? Que haverá um tempo de homens amantes de si mesmos, que serão tempos trabalhosos? É exatamente isso que nós estamos vivendo. Pessoas que vão para a igreja para ouvir a palavra do Senhor Jesus, para se encher da palavra, porque a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra, mas quando se achegam, são pessoas, né, líderes e pastores falando de si mesmos. Pessoas que ficam se exaltando, um exaltando o outro, outro exaltando um, mas o nome de Jesus ali não se faz presente. Muitas vezes nem mesmo a palavra estão lendo. Então veja que há de fato um cenário no Brasil hoje que parece que as igrejas evangélicas no Brasil parece que de fato não estão seguindo o que Jesus ordenou. Sinopse: no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão seguia por outros interesses. É preciso algo mais profundo para alimentar as almas, né? E o que é? É a palavra do Senhor, é a presença do Senhor. Se a igreja evangélica no Brasil, as pessoas vão lá e é somente uma situação de que para rever amigos e coisas dessa natureza, é só um ajuntamento de pessoas, não é presença do Senhor, não é uma igreja propriamente dita, né? Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos. Filipe perguntou-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? É muito interessante que nesse cenário, lá em João 6:7, Filipe disse que nem com 200 denários seriam suficientes para alimentar essa multidão. A grande pergunta aqui é, Jesus fez uma pergunta para Filipe, que era um de seus discípulos. Mas se Jesus perguntasse para você, é possível? Qual é a resposta que você daria? Eu gosto muito da ideia de Ezequiel 37, lá do Vale dos Ossos Secos. O Senhor Deus pergunta para Ezequiel se era possível aqueles ossos que eram sequíssimos voltar a viver. Ezequiel, conhecendo o Deus que ele servia, ele poderia dizer que sim, sim, porque o Deus é todo-poderoso. Mas se ele falasse isso, o que Deus poderia dizer para ele? Então faça com que eles ressuscitem. Então nada aconteceria. Se ele falasse que não, mostraria que ele não tinha fé no Deus que ele servia. Então qual foi a resposta sábia que ele deu? Senhor, tu sabes. Ou seja, é o Senhor quem sabe. Então quando o Senhor nos pergunta, muitas vezes o que o Senhor quer é que nós façamos igual a Ezequiel. Respondamos igual a Ezequiel: Senhor, tu o sabes. Ou seja, é o Senhor que tem todo o poder. Eu nada posso fazer. Eu creio que tu pode fazer tudo, mas sem a tua presença eu nada sou, como nos diz João 15:5. Sem mim nada podereis fazer. Então veja que aqui o Senhor Jesus testou a fé de Filipe e parece que ele não foi muito bem aprovado, né? Chegou a dizer que se nem com 200 denários seria possível, mas que nós venhamos ter
a fé e a ousadia de Ezequiel em dizer que, Senhor, Tu o sabes, é Tu que é conhecedor de todas as coisas, é Tu que tem poder de fazer todas as coisas. Eu estou aqui como seu servo. E é esse o ponto. O desafio para os discípulos. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. É bem verdade que o povo evangélico faz um grande esforço para as questões missionárias. Entretanto, o nosso esforço, ele não terá nenhuma força se o Senhor não for conosco, se o Espírito Santo não estiver conosco. Então, o grande desafio nosso é verdadeiramente ter o Senhor, ter a presença do Senhor. Temos, por exemplo, a janela 1040, onde cerca de 67 países estão ali envolvidos. O que é essa janela 1040? É uma janela que está 67 países do mundo, dentre eles os países mais contra o Evangelho. Então são países que não são evangelizados. Mas para nós alcançarmos essa janela 1040, nós devemos ter muito joelho no chão, presença do Senhor. Para quê? Para que Ele venha nos levar e nós sejamos cheios do poder de Deus para alcançar esses países. Porque a verdade é, não adianta nós irmos com a nossa força, com o nosso dinheiro, vamos assim dizer, os nossos recursos, conseguir fazer uma estrutura extraordinária e chegar lá, quando vamos falar do amor do Senhor, nada acontece. Por quê? Porque o Senhor não está conosco. Então nós devemos ter isso em mente. Eu lembro muito do T.L. Osborne, Tommy Lee Osborne, ou apenas Irmão Osborne. Irmão Osborne, ele era um reverendo nos Estados Unidos, e uma vez ele foi para um país, foi para a Índia, para falar do amor do Senhor. E ele foi com todos os seus recursos, vendeu sua casa e pegou todo aquele dinheiro, fez uma grande estrutura para poder falar o povo da Índia. Quando ele chegou lá, sabe o que as pessoas diziam para ele? Você é só mais uma religião que você vai trazer para nós. Nós já temos muitas aqui e nada aconteceu. E ele voltou da Índia muito triste, foi para os Estados Unidos, voltou para casa. Se é que ainda tinha uma casa, Então veja que ele, depois disso, o que ele fez? Ele se achegou mais ao Senhor. Ele se aprofundou, porque ele tinha muita sede de fazer, ele tinha muita vontade de fazer, mas ele ainda não estava com uma comunhão com o Senhor. Então, quando ele voltou lá, agora cheio da presença do Senhor, aí os milagres aconteciam diante dos olhos das pessoas. Então, as pessoas verdadeiramente se convertiam a Cristo, porque viam que verdadeiramente o Senhor Jesus é de fato o pão da vida, de fato ele é o Filho de Deus. Por que eles reconheciam isso? Porque eles viam os milagres acontecerem. E os milagres, quando acontecem, chamam as pessoas. Por quê? Porque é o poder de Deus que atrai. Quando nós pregamos a palavra com todo o nosso fervor e a presença do Senhor está presente, as pessoas observam a diferença. Então veja que quando isso gera a fé numa pessoa e a pessoa acaba tomando posse de um milagre específico, as coisas crescem de uma forma fora do comum. Por quê? Porque o que as pessoas querem, na verdade, é a presença do Senhor. Vocês vão na igreja buscar o Senhor, eles querem de fato a presença do Senhor e não a presença do pastor. Eles querem de fato se sentir a presença do Espírito Santo envolvendo cada um deles. Então, quando nós estamos de fato envolvidos com a missão evangélica, ou evangelística, para de fato divulgar o amor de Cristo na sua essência, as coisas ficam diferentes. Mas se nós pensarmos que nós somos capazes de fazermos sozinhos, aí nada acontecerá. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graça ao Pai e por meio das suas mãos realizou o milagre da multiplicação. Você tem dado graças pelo pouco que você tem? Veja que esse menino, inclusive era só um menino, veja que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não daria nem para colocar os pães dentro dos peixes, ainda ficariam 3 pães secos, sem nada dentro, Se a gente for olhar aqui na prática, a ideia é essa aí. Mas, e quando nós temos o pouco,
Será que nós temos sido gratos ao Senhor? Lembra daquela parábola? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas será que nós estamos de fato sendo gratos ao Senhor, como lá a parábola do... Oh, meu pai, me fugiu o nome agora. Lucas 17:17. As pessoas foram, os leprosos, foram curados, somente um voltou para agradecer. Será que nós estamos nesse nível, como diz o hino 370, mais grato a ti? Será que nós temos de fato dado graças a Deus pelas coisas que o Senhor tem nos dado? Nós passamos por situações difíceis? Sim, passamos. Passamos por momentos de muita dor? Sim, passamos. Mas sempre poderia ser pior. E o Senhor sempre está nos tirando essa probabilidade de acontecer o pior. É verdade que acontece alguma situação com o cristão que é muito difícil de compreender. Há situações, eu conheci uma irmã muito piedosa, uma irmã que tinha um amor fora do comum, era uma pessoa assim, maravilhosa de conhecer. Acredito até que todo mundo deveria conhecer uma irmã igual a ela, uma pessoa igual a ela. Mas a forma como ela morreu foi ela morreu com um acidente de carro. Ela morreu instantaneamente, ela morreu na hora. E foi um acidente muito cruel. Ela veio da igreja, foi para casa, e acho que ela voltou na igreja para pregar alguma coisa. E quando ela chegou na igreja, que ela voltou para casa, houve um acidente e parece que ela bateu, o carro bateu com ela, jogou ela no muro e ela morreu instantaneamente. Olha que morte terrível com uma serva do Senhor. Veja que situação difícil para a família dessa irmã. Uma irmã tão piedosa, tão amorosa, fazia as coisas com tanto amor e morreu desta forma. Como nós conseguimos compreender isso? Não, nós não compreendemos. Mas, apesar disso, o que nós devemos fazer? Dar graças a Deus, porque pelo menos essa irmã viveu alguns anos conosco, ou nós com ela, né? Então veja que o Senhor, ele faz situações pelas quais nós não entendemos. Isaías, por exemplo, segundo a tradição, foi cortado ao meio, né? Como pode um homem que falou tanto do Senhor Jesus, da forma com que ele falou, e foi cerrado ao meio? O apóstolo Paulo, segundo a tradição, também foi decepado, cabeça decepada. Veja que situação, João Batista também foi decapitado. Então veja que nós não conseguimos entender por que pessoas salvas na pessoa de Cristo, pessoas amorosas, piedosas, têm uma morte tão terrível. Mas independente disso, o que nós devemos ser? Ser gratos a Deus. Quando está faltando o pão e o peixinho, estamos passando uma necessidade, nós também temos que dar graças a Deus. Lembrando sempre de Abacuque 3,17, né? Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então nós devemos, independente das circunstâncias, sermos gratos ao Senhor. E quanto mais gratidão nós tivermos com Deus ou para com Deus, melhor será o nosso cenário. O cenário sempre irá mudar. Sinopse: no episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. Não é muito diferente hoje, se nós olharmos de uma forma não somente para Cristo, né? Mas se nós olharmos a dinâmica do mundo, o que o mundo espera? Espera um grande líder que vai resolver o problema da fome no mundo, por exemplo. Por que o anticristo vai ter tanto êxito? Porque, de uma certa forma, ele acabará com a fome no mundo. Por quê? Porque os crentes não vão estar mais aqui, né? Os crentes comem, que é uma maravilha, né? Graças a Deus. Então, como os crentes já não estão mais aqui, então vai sobrar comida, né? Vai sobrar alimento. Então, essa dinâmica de alimento não é de hoje. Veja, por exemplo, o governo brasileiro só fala de alimento, que o pobre tem que comer 2, 3 vezes por dia, e não fala de outra coisa.
como se a pessoa vivesse somente para comer, não pudesse ser rico, por exemplo. O presidente atual, por exemplo, ele não fala dessas circunstâncias. Então, por quê? Porque ele entendeu que, de fato, quando se fala de alimento, as pessoas tendem a estar de acordo. Lembra lá do paraíso? A serpente tentou Eva, poderia ter oferecido várias coisas para Eva, mas ofereceu o quê? Uma maçã, que é o que? Algo comestível. Então veja, inclusive não mata a fome de ninguém na maçã, né? Mas até nisso ela enganou bem, né? Então veja que sempre tem essa dinâmica do alimento. O alimento tem sempre essa força perante a pessoa, né? Pessoas, não, mas aqui lá as pessoas me dão alimento, lá me dão alimento, lá me dão o que comer. Parece que é uma válvula de escape, né? Parece que as pessoas se deixam ser levadas por essa situação. E infelizmente, políticos principalmente, tomam isso de uma forma e sabem usar e manipular pessoas de uma forma tão extraordinária que o país está do jeito que está, né? Então veja que o Senhor Jesus na igreja, como eu falei lá no início, muitas pessoas vão para a igreja também por conta disso, porque o alimento. Eu tenho um amigo que ele chegou uma vez a comentar comigo, ele é da igreja metodista. Ele chegou a comentar comigo uma vez que ele passava uma necessidade quando ele era garoto. Então o que ele fazia? Ele ia para a escola bíblica dominical. E ele falava para mim, ele chegou a comentar comigo, eu não ia lá por causa da palavra. Eu ia lá porque depois da escola dominical tinha café. Ou era antes, não lembro bem, acho que era antes. Então ele ia para tomar café. Então, é claro que é válido, porque ele foi impactado pela palavra, acabou ficando e virou diácono. Mas a grande questão que eu quero dizer para você é que muitas vezes as pessoas usam, né, até pessoas do espiritismo, por exemplo, o povo espírita, eles fazem uma coisa que é inegável. Eles são muito efetivos, são muito diretos nessa questão do alimento. Eles são bons no que eles fazem, porque eles observam a pessoa que está realmente necessitada e fazem o quê? Dá alimento para ela, para essa pessoa. O que essa pessoa fica? Às vezes morre no espiritismo. Por quê? Porque lá ele é alimentado. Então a igreja também deve fazer o mesmo. Não no intuito de comprar a pessoa, não nesse intuito, mas demonstrar para ela em amor. Demonstrar isso em amor. Por quê? Porque aqui as pessoas procuravam a Cristo por causa das suas necessidades materiais. Por causa da comida que perece. E não por sua mensagem. E não pelos milagres que eles viam acontecer. Não por crer em Jesus. Mas somente e unicamente por causa do alimento. O pão do céu. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sob a liderança de Moisés com o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Veja que o povo que estava lá no deserto, o que tiveram? Eles tiveram um maná. E o que Jesus é? Jesus é o pão que desceu do céu. Inclusive, maná significa o que é isso? Veja que o Senhor Jesus, ele se comparou ao pão nesse sentido. E um dos sentidos pelo qual Jesus se comparou ao pão é porque o pão ele está na mesa do rico e na mesa do pobre. Ou seja, no alimento, na questão do alimento, o Senhor também não faz acepção de pessoa. Tanto pobre quanto rico, tanto branco quanto negro. Tem pão na mesa. De modo geral, é claro, nós sabemos que há pessoas no Brasil e no mundo que passam necessidade, infelizmente. Mas, de forma geral, o pão é um alimento extremamente, vamos dizer assim, acessível às pessoas. Né? As pessoas têm acesso direto ao pão. Por isso Jesus disse que ele era o pão da vida, porque ele era tanto, isso na questão material, ele dizia que ele era o pão da vida, porque ele estava tanto na mesa do rico como na mesa do pobre, na mesa do negro e na mesa do branco. Então veja que aqui ele fez uma comparação, né, que as pessoas que se alimentassem dele viveriam para todo sempre. E isso é uma questão espiritual. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao
passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz. Falando em morte de cruz, lá em Isaías 53, no versículo 5, vai nos dar uma orientação sobre este negócio, que nos vai falar assim na palavra. Ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem uma questão interessante no pão, vou falar aqui na questão da ceia, que é o seguinte: se você perguntar para qualquer cristão o que significa o cálice, ele vai falar imediatamente que o cálice simboliza, né, o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, consequentemente a nossa salvação, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz para que nós viéssemos ter vida eterna, então é a nossa salvação. Mas e o pão? Por que participamos do pão? É uma questão que eu acho muito interessante, que não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma ministração sobre isso, mas em rápidas palavras, o pão significa a carne de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, tem um texto que eu quero participar com você, que nos diz assim a palavra: ó, ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Em outras palavras, o pão na ceia simboliza a cura de nossas enfermidades. Se você, ao participar da ceia, você está com uma enfermidade, você participa do cálice, na hora de você participar do pão, você tiver fé que for a vontade do Senhor, você ficará curado. Lá nos Estados Unidos, uma senhora que estava em estado de câncer terminal, ela leu 1 Pedro 2, 24, que foi o versículo que eu li agora, e ela começou a glorificar o Senhor dentro do lugar onde ela estava, naquela sala, né, de quarto ali do hospital. E os médicos ficaram sem entender. Então a junta médica chegou, né? Por que tanta essa alegria? Ela foi e mostrou esse versículo na palavra e disse: se a Bíblia diz isso, então eu não tenho mais o câncer, eu estou curada. E ela não parava de glorificar. A junta médica ficou muito sem entender aquele negócio, aí ela pediu para refazer os exames. E acredite, deu negativo para o câncer. O câncer que estava em estado terminal foi curado porque ela creu na palavra. Então veja que o Senhor Jesus, na hora da ceia aqui para nós, quando nós participamos da ceia, nós glorificamos ao Senhor pela nossa salvação na hora do cálice, no momento do cálice. Mas nós, quando estamos participando do pão, nós também devemos glorificar o nome do Senhor, porque por causa das suas pisaduras nós somos sarados. Foi porque ele pisou até a cruz do Calvário que nós fomos sarados e curados de todas as nossas enfermidades. Sinopse. No dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Conclusão. Nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. Então, que nós venhamos verdadeiramente nos alimentar da palavra do Senhor, ser obedientes ao Senhor Jesus, o pão da vida, né, que desceu do céu para todos nós, que nós venhamos verdadeiramente não nos limitarmos ao pão material, mas que nós venhamos buscar muito mais do que isso, que é o pão espiritual, a palavra do Senhor, a presença de Deus, nos alimentar a nossa alma, porque assim nós estaremos verdadeiramente nos alimentando com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim continuarmos salvos na sua pessoa, para que nós venhamos verdadeiramente estar com Ele nas mansões celestiais. Né? Nós temos que verdadeiramente buscar aquilo que é relevante, buscar
a presença do Senhor, o pão espiritual. Né? Muitas vezes é claro que nós precisamos do alimento material, é claro, para a saúde do nosso corpo, mas mais do que isso, vale muito mais a questão do pão espiritual. Lá em Salmos 23:1 nos diz no original o seguinte: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Que nós devemos ter isso na nossa mente. Pode nos faltar a porta de trabalho, pode nos faltar o alimento, pode nos faltar aquele ente querido no momento de uma comemoração, mas a presença do Senhor, essa não pode faltar. O Senhor não pode nos faltar. Por que eu digo não? Ele não pode nos faltar. É que nós estejamos na sua presença, independente das nossas circunstâncias, que nós devemos sempre atrair a presença do Senhor, como nos diz lá em Crônicas capítulo 7, versículo 1. Depois que o povo acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo. Que nós devemos viver uma vida de oração, para que nós venhamos sentir a gloriosa presença de Deus em nosso meio. Revisando o conteúdo, número 1. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Número 2. Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Número 3. A lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Número 4. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. João capítulo 6, versículo 26. Número 5. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. João capítulo 6, versículo 51. Nós venhamos a cada dia mais buscar Jesus, que é o pão da vida, que no momento da ceia nós venhamos lembrar que Jesus é o pão da vida, tanto no sentido material como também no sentido espiritual, ou seja, ele é o nosso alimento cotidiano, mas mais do que isso, ele é o nosso alimento eterno. Então, e nós venhamos também observar que no momento da ceia do Senhor, nós venhamos glorificar ele, porque ele tem nós participamos do cálice porque nós glorificamos a ele por nossa salvação, mas que nós também viemos glorificar ao Senhor na hora de participar do pão, porque nós sabemos que ele, por suas pisaduras, nós somos sarados. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!